Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre as 48 leis do poder e como o Espiritismo ele enxerga alguma dessas leis e quais são as visões do Espiritismo sobre essas leis. E eu fiz um estudo, fiz uma pesquisa, eu já li o livro e também, como eu gosto muito da doutrina espírita, dos estudos de Kardec, de todo o Espiritismo, eu acabei fazendo uma comparação de algumas leis com os ensinamentos do Espiritismo. Então, vamos lá para ver o que eles têm em comum aqui, qual é a visão do Espiritismo sobre as 48 leis do poder. Algumas, não todas, né? Então aqui, você já percebeu como o poder fascina e destrói ao mesmo tempo? Desde os tempos antigos, o ser humano busca dominar as pessoas, as situações, até a própria vida, mas o Espiritismo nos ensina algo diferente, que o verdadeiro poder não está em controlar, e sim em compreender. Hoje, eu quero te mostrar como algumas das famosas 48 leis do poder se conectam ou colidem com os princípios espirituais da doutrina espírita, porque o poder, quando guiado pelo ego, ele escraviza, ele domina, ele maltrata, né? Ele traz as dificuldades assim para o mundo em si, né? Mas quando guiado pelo Espiritismo, liberta, que é o que o Espiritismo veio fazer, né? Ele veio nos libertar, né? E a primeira lei é a lei número 1: nunca ofusque o brilho do mestre. Essa lei ele quer dizer, o que o Robert Greene, né, que é o autor do livro, ele fala? Ele fala assim: faça com que aqueles acima de você se sintam superiores no mundo material. Essa lei ensina a usar a vaidade humana como escudo. Tipo assim, você vai usar tudo aquilo que as pessoas que gostam do poder, gostam de ser bajuladas, para elas mesmas. Você não vai se colocar contra elas, vai tentar se colocar melhor do que essas pessoas. Vai sempre não ficar bajulando elas, mas deixando elas ali se sentirem superiores, né? Nunca contrariando elas. Mas o Espiritismo nos lembra: a vaidade é um dos maiores inimigos da evolução. Não se trata de bajular para subir, mas de compreender que ninguém é maior do que ninguém. Jesus não ofuscou mestres, mas também não os temeu. Ele simplesmente iluminou com humildade. E é assim que o verdadeiro poder se manifesta espiritualmente, sem necessidade de provar nada a ninguém. Exatamente, Jesus mostrou, né, para nós que agir com amor, com compaixão, mas sendo justo, sendo firme nas nossas próprias convicções, é o verdadeiro caminho, é a forma que a gente tem que seguir e levar a nossa vida, né? Não precisando bajular ninguém, não precisando idolatrar ninguém, ser só simples ali naquilo que a gente quer e verdadeiro, né? E de acordo com as vontades de Deus. A próxima lei é a lei número 6. Chame a atenção a qualquer preço. Aquele negócio hoje em dia tem as redes sociais, né? Faz tudo para chamar atenção, tudo por visualizações, tudo por curtidas. É o mundo dos status, né? Tudo por status. Essa talvez seja a lei mais praticada na era das redes sociais. Mas o Espírito ensina o oposto. O que o Espiritismo fala? Deixa brilhar a tua luz, mas não para ser visto, e sim para iluminar. É aquilo, né? É que eu sempre penso comigo e já comentei com alguns amigos, né? Não adianta a gente ter luz, a gente saber muitas coisas, ter o conhecimento da doutrina, de qualquer parte da espiritualidade, não só do Espiritismo, mas de outras religiões também. Não adianta você só ter luz, você só ter o conhecimento, se você não iluminar o caminho, não o seu próprio caminho e o caminho de outras pessoas, né? Não ajudar as outras pessoas com aquilo. Quando vivemos buscando visibilidade, nos tornamos escravos da opinião alheia. O poder verdadeiro é silencioso, ele não precisa gritar, ele irradia, como o sol que aquece o mundo sem pedir aplausos. É aquilo, você não precisa fazer nada para agradar ninguém, você simplesmente faz porque sente dentro do seu coração que você tem que fazer aquilo, não precisa ficar fazendo ali, pedindo aplausos, pedindo aceitação, daí você acaba virando escravo disso, você faz apenas para agradar as pessoas, não faz apenas porque gosta e porque acha que é certo. Então, a próxima lei
é a lei de número 15. Esmague completamente o inimigo. É aquela lei que fala que a gente não pode dar brecha para o inimigo, não pode dar sossego. Ele fala inimigo aqui, mas não é bem um inimigo. A gente aqui não é inimigo de ninguém, né? Somos todos irmãos, temos apenas que amar uns aos outros, né? Independente das dificuldades e diferenças que nos encontramos nesse mundo. Mas ele fala aqui para usar, né? A palavra ele fala aqui, esmague completamente o inimigo. É para dizer que você simplesmente tem que passar por cima daquelas adversidades e dificuldades que você tem e enxergar isso como inimigo para você superar os seus desafios. E aqui ele fala que essa é a lei da guerra e da sobrevivência. Mas espiritualmente essa ideia é ilusória. Porque não existe guerra entre nós, né? O ser humano causa guerra, na espiritualidade não tem a guerra. O Espiritismo ensina que não existem inimigos, existem irmãos em diferentes estágios de consciência. Quem busca destruir o outro está, na verdade, se destruindo por dentro. A única forma de vencer um inimigo é transformá-lo em aprendizado, porque toda alma que te desafia é, na verdade, um espelho da tua própria sombra. O que ele fala aqui? Ele fala que a forma de vencer o inimigo é transformar em aprendizado. Por exemplo, a gente às vezes numa dificuldade financeira que tira minha paz, tira o meu sono, me deixa preocupado. Mas o que essa dificuldade, o que esse problema causa na minha vida? O que ele está trazendo para mim? O que ele quer que eu enxergue, quer que eu entenda? Eu preciso não olhar para esse problema pedindo uma solução para a espiritualidade, e sim olhar para esse problema como uma oportunidade de superá-lo, de aprendizado. O que eu preciso aprender porque eu estou passando por isso? Quais são as lições que essa dificuldade, este problema estão me mostrando, querendo que eu aprenda? Então, não é só uma solução, porque se a gente pede, Jesus ele nunca nos deixa desamparados, ele sempre vai nos ajudar, ele sempre vai nos amparar. Só que se ele solucionar todos os nossos problemas e a gente não olhar para dentro e buscar entender o porquê que a gente está tendo aquele problema, está muitas vezes repetindo alguns ciclos, né? O mesmo problema, repetido às vezes em fases diferentes da vida, a gente nunca vai aprender. Então a gente tem que buscar ali uma oportunidade de vencer esse inimigo e aprender com esse problema, que é o inimigo que fala aqui nessa questão, né? Que o Espiritismo explica para nós que o inimigo é um problema, uma dificuldade, que a gente tem que transformar em aprendizado e entender o que a gente precisa aprender com ele. E a próxima lei é a lei de número 33. Descubra o ponto fraco de cada um. O que o Robert Greene fala, né? Ele sugere usar o conhecimento sobre as pessoas como arma de influência. Isso aí a gente vê muito, né, hoje em dia nas redes sociais, na internet, né, essa arma de influência. Nada mais é que fala que o novo petróleo é a atenção, né? A atenção das pessoas estão voltadas para o celular, para as redes sociais. Essa é uma arma de influência, você usar essa influência contra as pessoas para poder manipulá-las, poder mudar a forma que elas se comportam, que elas pensam, induzir, né? Então, essa é a arma que ele quer dizer aqui. Mas o Espiritismo propõe outra leitura, uma outra visão sobre isso. Descubra o ponto fraco, sim, mas para compreender e não manipular. Cada fraqueza humana é um convite à empatia. Quando você entende o que fere o outro, você ganha a chance de curá-lo com compreensão. O verdadeiro poder é o de transformar o conhecimento em compaixão. Então, o que o Espiritismo fala? Você tem que entender, se colocar empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo. Não tentar sentir o que o outro está sentindo, mas sim tentar entender como você se sentiria estando naquela situação, estando naquela oportunidade ali que a vida está te colocando, né? E ele fala para você que você tem que curar com compreensão, você compreende o que o outro passa, você compreende o que a pessoa está passando ali naquele momento, e se a pessoa aceitar, você pode dar uma força para ela, tentar instruir ela, conversando, orientando. Se você for um terapeuta assim como eu,
que estuda o comportamento das pessoas, estuda a parte de sentimentos, a parte das emoções. Daí você entende de chakras, de reiki, do passe, entende um pouco disso, você tenta, com as palavras, fazer a pessoa se sentir bem, compreendendo o que ela está passando é simplesmente uma fase e que muitas vezes as coisas ali foram ela mesma que se colocou nessa situação. Então a gente se coloca no lugar do outro com empatia para compreender como que o outro pode estar se sentindo, que a gente nunca sabe como o outro se sente, porque somos pessoas diferentes, né? Mas a gente se coloca no lugar do outro e pensa assim, nossa, ele está passando por isso. Se eu me colocar no lugar dele, como eu me sentiria? Nossa, é assim. Então, basicamente é próximo. Você consegue ter uma empatia e conversar com aquela pessoa ali, tirando as suas próprias conclusões daquilo e fazendo ela também entender, de alguma forma, se faz sentido para ela aquilo que você passa e se você pode ajudar. Ele fala que é o verdadeiro poder de transformar conhecimento em compaixão. Se você sabe alguma coisa, se você tem algum conhecimento, ou se você já mesmo passou por isso, você pode tentar também ajudar aquela outra pessoa, né? Tendo compaixão por ela e tentando ajudá-la ou orientá-la, fazendo ela compreender e entender aquilo que ela está passando, né? E a próxima lei, que é a última lei, e a última lei do livro também, que coincidentemente foi a última lei que eu achei que combinou um pouco com o espiritismo, dá pra gente colocar uma visão espiritual aqui. Existem outras leis também que eu consigo fazer isso, mas eu coloquei só essas daqui porque eu achei que ia ficar muito longo esse vídeo. Ah, e se você gostou desse vídeo, se chegou até aqui, cara, dá um joinha, se inscreve no canal. Esse canal aqui é novo, eu criei ele agora. Eu quero fazer um conteúdo legal, um conteúdo de estudo do espiritismo com outras visões filosóficas e até mesmo espirituais, coisas do contexto do cotidiano nosso, da nossa vida aqui na visão espírita. Vou fazer em forma assim mais didática, em mapas mentais, vou ler, vou explicar alguns pontos que eu achar interessante. Então, cara, se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, dá uma força pra mim, vou fazer isso de coração, cara. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar as pessoas, então não custa nada se inscrever e dar um joinha, por favor. Não estou me mendigando, eu estou pedindo apenas uma ajuda de coração mesmo, de uma pessoa que quer apenas transbordar naquilo que conhece, o pouquinho que eu conheço, com outras pessoas, e se de alguma forma puder ajudar, você se sentir tocado com aquilo que está sendo ensinado, está sendo passado no vídeo, cara, eu ficaria muito feliz. E se você sentir uma dorzinha de cabeça, né, uma pressãozinha na nuca ali, saiba que pode ser porque você não se inscreveu no meu canal também, tem essa possibilidade. A espiritualidade de cutucando, falando ali, pô, se inscreve lá, o canal do rapaz lá é legal, né? Olha lá, o Mano do Céu é da hora, ele fala um conteúdo legal, então se inscreve lá, não custa nada. Valeu? Vamos para a próxima lei agora, que é a lei 48. Evite ter uma forma definida, seja adaptável como a água. Aqui, o que ele basicamente ele vai dizer para nós aqui? Que a gente tem que, nossa vida tem que fluir como um rio. O rio ele está fluindo no sentido dele, vão ter pedras, galhos de árvores ali, e o que acontece? A água simplesmente, ela não, se não tiver toda bloqueado o seu caminho, tiver um vãozinho ali, uma frestinha que tiver, a água vai passar por aquilo ali. Ou se tiver várias pedras, mas a água ainda tiver como contornar, ela vai passar e vai continuar fluindo e seguindo o seu caminho. É isso que ele diz aqui. Então lá, essa é uma das leis mais espirituais do livro, mesmo sem intenção. Robert Greene nem imaginava isso, ou imaginava, não sei, né? O Espiritismo ensina que o espírito evolui, flui com as leis universais, sem resistência. Leis universais, são 12 leis universais, e no próximo vídeo vou falar sobre as leis universais na visão do Espiritismo e das 7 leis herméticas na visão do Espiritismo também. Nos 2 próximos vídeos vão ser sobre esses temas e estão muito legais. Ser adaptável não é ser falso, é ser sábio o suficiente para entender o movimento da vida. Assim como a água encontra pedras sem perder sua essência. O espírito evoluído se adapta sem perder a luz. É aquilo. A água está passando, a pedra está ali no caminho, ela vai simplesmente contornar a pedra e vai seguir em frente.
é um fluxo de evolução da vida. Então a gente sempre está andando para frente, a gente sempre está buscando a evolução espiritual, sempre tentando cada vez mais aprender e evoluir com todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida nesta encarnação. Porque viemos aqui para aprender, viemos aqui para evoluir. Lembra? Mundo de provas e expiações. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, de alguma forma, é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução. Então, a gente tem que ser como o rio, independente das coisas que estejam obstáculos no caminho, nós vamos seguir em frente. Vamos passar, vamos fluir ali. Tem uma represa. A represa barra o movimento do rio, ela vai interferir ali, ela vai impedir. Não, tudo bem. Mas a represa ela não vai durar para sempre. O rio vai estar sempre fazendo pressão, sempre fazendo força. E nós somos o rio, fazendo força, fazendo força. Uma hora vai romper. Então que eu torço para as represas romper, pelo amor de Deus. Na região onde eu moro aqui tem uma represa aqui gigante, próxima, nas cidades próximas aqui. Eu quero dizer que o rio sempre vai estar seguindo o fluxo dele ali, mesmo tendo a represa. Então, com o tempo, pode não ser de imediato, pode não ser no nosso tempo, pode ser com certeza sempre no tempo de Deus, ou quando a gente estiver preparado para romper aquilo ali, para o que vem depois, vai romper e vamos seguir o nosso fluxo, assim como o rio. E a água é moldada também. A água, se você colocar a água numa jarra, ela vai se moldar de acordo com a jarra. Num copo, vai se moldar de acordo com o copo. Num vaso, vai se moldar de acordo com o vaso. Então a água ela é moldável, ela é adaptável. Não importa o recipiente, não importa o sentido do rio ali, o que tiver no caminho, ela vai moldar e se adaptar de acordo com o caminho que ela estiver seguindo ali, mas ela vai sempre seguir o caminho dela em frente. E aqui a gente chega na conclusão do livro. A conclusão que eu tirei, uma conclusão simples e reflexiva, que eu tirei de tudo isso que eu falei para vocês aqui. Que é que o Robert Greene, né, o autor do livro, ele nos ensina o poder do mundo. Ele conta como ele viveu, as experiências que ele teve, algumas histórias dizendo o livro. Recomendo ler o livro, é um livro muito bom, um livro muito interessante. Mas o Robert Greene, ele conta a experiência do mundo. Tudo que é mundano ali, ele fala nessas leis aqui. Nas outras leis também, ele conta algumas histórias e dá alguns exemplos. Então, é a experiência do mundo. Mas o Espiritismo ensina o poder da alma. Enquanto o ego busca conquistar, o espírito busca compreender. O nosso ego ele só quer conquistar, não independente. Muitas vezes ele quer conquistar nós mesmos, a nossa própria consciência. Ele nos impede, nos atrapalha, pelo menos o meu. Mas o espírito, que somos nós, a nossa verdadeira essência, busca só compreender, busca só entender, busca só amor, paz, felicidade, aquelas coisas mais leves do dia a dia, mais leves que o universo, que Deus tem para nos oferecer. E no fim, o maior dos poderes é aquele que não precisa ser exibido, porque vive dentro de nós, silencioso, firme e eterno, que é o nosso espírito, nosso verdadeiro poder, é o nosso espírito, é a nossa centelha divina, é aquilo, toda aquela luz que emana de dentro de nós, é de dentro para fora, que é essa energia, esse nosso poder que vem, né, de todo o Criador, de todo Deus, causa primária de todas as coisas. Como disse Jesus, maior entre vós seja aquele que serve. E servir, meus irmãos, essa aqui é uma frase minha, e servir, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, é o mais alto exercício do poder espiritual. Servir é o quê? Você está sempre ajudando alguém, dentro das suas limitações mesmo. Jesus não tinha dinheiro, Jesus não era milionário naquela época, nossa, coitado. Mas ele nunca deixou de servir, ele nunca deixou de dar, de ajudar nas pessoas com o que ele tinha, com a palavra, com a cura, com a compreensão, com algum ensinamento, com a própria presença. Então, não é, às vezes a gente fala servir, doações, né, dar esmola, esmola é uma palavra feia, mas você ajudar de alguma forma alguém que esteja precisando dentro do seu limite. Você não consegue ajudar com nada, faz uma prece, faz uma oração para aquela pessoa, direcionando energias positivas, energias boas ali, de amor, de paz, de fé para aquela pessoa, que a espiritualidade vai levar
essa prece para a pessoa, vai levar essa oração para essa pessoa com essa energia positiva para ela. Você já está ajudando muito. Fazer uma prece pensando nas pessoas que estão nos hospitais, nos leitos, nos hospitais com dificuldades, né, com doenças sérias, nos familiares dessas pessoas, nas pessoas que estão em áreas de conflito também. É uma forma de você estar servindo, você está sendo caridoso com as pessoas. E ser caridoso é uma das principais ensinamentos do Espiritismo. Lembra? Fora da caridade não há salvação. É o que é. Não é salvação porque o que Jesus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar apenas precisamos ser caridosos, ajudar as outras pessoas sem pedir nada em troca, porque querendo ou não, o universo vai nos entregar alguma coisa em troca. Porque tudo que a gente emana de dentro para fora de nós, a nossa vibração, a nossa energia, é captada pela espiritualidade, é captada pelo universo. Ele vai nos entregar aquela mesma energia, só que muito mais multiplicado, muito maior, porque ele nunca sai perdendo. O universo, Deus, ele nunca quer sair perdendo. Enquanto mais ele vê, cara, aquela pessoa ele está entregando muita energia, ela está se dedicando, ela está se esforçando, ajudando as pessoas. Então eu vou entregar muito mais para ele. Então eu tenho certeza que ele pode ajudar muito mais pessoas se ele tiver muito mais recurso, muito mais energia. Então é assim que ele vai fazer. Não é porque fulano tem muito dinheiro, ele vai ter mais dinheiro. Cara, ele só tá recebendo a energia que ele entrega. A gente não sabe o que as pessoas fazem nos bastidores. Minha avó sempre falava isso. O coração dos outros é terra que ninguém pisa. Você nunca vai saber o que tem no coração de alguém, dentro do coração de alguém, verdadeiramente, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que tem no nosso coração. Então, servir. Esse vídeo mesmo é uma forma de eu estar servindo vocês, passando um pouquinho do meu conhecimento ali, um pouquinho das minhas pesquisas, dos livros que eu li, do conhecimento da doutrina espírita, e tentando condensar e explicar de uma forma mais simples, de uma forma mais mundana, como posso dizer assim, do meu jeito de falar mesmo, porque é uma forma de servir. Não é uma caridade, mas é uma forma de servir, de ajudar o outro, de estar sendo útil para as pessoas, de alguma forma. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, não se esquece de curtir, como eu já falei. Não se esquece de comentar o que vocês acharam, o que vocês têm, a visão de vocês sobre as leis. Se já leu esse livro, do Espiritismo. Deixa um like, se inscreve no canal e forte abraço. Deus abençoe vocês. Até mais.